1.179 brasileiras e brasileiros perderam suas vidas. Esse foi o número registrado no dia de ontem, quando o Brasil registrou mais de 1.000 mortes confirmadas pelo Covid-19 em um único dia. E o que isso significa? Primeiro, a gente precisa entender que nesse momento da pandemia, o Brasil já é o país com maior número de mortos, atrás apenas dos Estados Unidos e da Rússia. Lembram quando a gente lia os números, que eram números assustadores na Espanha e na Itália? Pois é, a gente está hoje numa situação pior do que eles estavam há pouco tempo atrás, em março e abril. No mundo inteiro, apenas Estados Unidos, China, Reino Unido e França, além do Brasil, claro, chegaram a contabilizar mais de 1.000 mortos em um único dia, segundo dados recentes apontados pela Universidade Johns Hopkins. O que fez com que o nosso país fosse avançando tanto na tabela de mortalidade pelo coronavírus no mundo? O número de casos confirmados da doença também saltou de 254.220 para 271.628, com mais de 17.000 casos registrados nas últimas 24 horas. Isso é um recorde diário. E o país vem registrando mais de 10.000 novos casos por dia, desde o dia 8 de maio. Ou seja, vamos ser bem honestos aqui, o vírus não está começando a ir embora. O vírus não está se despedindo. O que a gente está vendo é um agravamento do quadro, sem qualquer... Aliás, e eu quero dizer isso sem qualquer tipo de alarmismo. Eu digo isso baseado em números, não é em presunções. Eu não vim aqui para politizar vírus, nem para ser profeta do caos. Eu não estou aqui para ficar falando que quem é de direita faz isso, quem é de esquerda faz aquilo. Isso é uma grande bobagem, isso é uma tolice. Não resolve nada, nos desune e nos divide. E, gente, casa dividida não prospera. A gente precisa estar junto nessa viagem maluca que a gente foi obrigado a entrar. E a gente precisa sair dela bem. E, se possível, melhores do que a gente entrou. A gente precisa ser prudente, cauteloso nesse momento. Infelizmente, por mais que a gente deseje muito que medicamentos para a cura da doença já possam ser ministrados com tranquilidade, não é isso que a gente ouve das autoridades médicas brasileiras e internacionais. O site da Organização Mundial de Saúde não deixa nenhuma dúvida. Está expressamente dito que, até que haja evidências suficientes, a OMS adverte médicos e associações médicas que recomendam ou que administram tratamentos não comprovados a pacientes Covid-19 ou pessoas que se automedicam. A OMS está preocupada com os relatos dos indivíduos que estão se automedicando com cloroquina e causando seríssimos danos à própria saúde. Uma das publicações científicas mais respeitadas do mundo, a revista da Associação Médica Americana, a JAMA, além de ser a publicação de maior circulação, de maior respeitabilidade no mundo, tem um conteúdo rico em políticas médicas, em avanços, inovações na área médica. Nessa publicação é possível, por exemplo, a gente encontrar advertência também sobre o uso da cloroquina. Foram feitos testes com pacientes com o novo coronavírus, que testaram positivo. E a análise feita por um Conselho de Segurança e Monitoramento de Dados descobriu que uma dosagem mais alta de difosfato de cloroquina por 10 dias estava diretamente associada a efeitos mais tóxicos e à letalidade, ou seja, à morte. E tem mais. A análise aponta que o tamanho da amostra não permitiu que o estudo evidenciasse qualquer benefício geral em relação à eficácia desse tratamento. Ou seja, eu sou médico. Se eu não ouvir o que as autoridades de saúde brasileiras e internacionais que estão debruçadas nisso, pesquisando isso, trabalhando nisso, eu sou irresponsável. A gente precisa parar com esse negacionismo, tanto sobre a gravidade da pandemia, como para aquilo que a ciência está apontando. O risco é que a gente vai ter um número ainda maior de mortos. Mas você aí vai me perguntar, e qual o interesse da defesa de um tratamento sem comprovação, sem nenhuma comprovação de eficiência e até com resultados letais? Eu não sei. Essa é uma pergunta que precisa ser feita aos que estão nessa linha de defesa. Assim como nós devemos nos perguntar como é que pode haver alguém que avalia de maneira positiva politicamente o impacto do vírus
e considere como ainda bem que a natureza criou algo que provoca mortes em larga escala, estatísticas que entraram para a história de um período dramático que a gente nunca viu antes. Espalhador e sofrimento é inacreditável. O que eu sei é que a gente não precisa esperar alguém querido, alguém conhecido estampar os jornais para que a gente diga, ok, é grave, ok, a gente precisa ter cautela, e ok, a gente não está numa guerra de retóricas. A gente precisa lutar juntos contra o mesmo inimigo, e o nosso inimigo é o vírus. E veja, eu não estou aqui dizendo que a cloroquina é um erro. Eu estou aqui com muita clareza afirmando que não há evidências de que seja um acerto. Então, na pandemia, prudência, naquilo que faz, naquilo que fala e naquilo que acredita, naquilo que espalha. O preço a ser pago pela nossa falta de sensatez, pela nossa incapacidade de diálogo e pela nossa incapacidade da gente sentar juntos para buscar soluções em conjunto, sem dúvida nenhuma e infelizmente, vai ser pago com vidas humanas.